Zoom e muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, como de costume, aqui do meu lado, o professor Luiz Kerli. Nós somos responsáveis pela disciplina Economia de Empresas nesse semestre especial. E viemos aqui fazer a segunda metade, né? Na verdade, a oitava semana, mas a segunda metade da discussão sobre recursos e capacitações, que é muito baseada lá no capítulo 4 do FIANE, não é isso? É, exatamente. Está A tela está fixado aí. mostrando aí para você, está mostrando a apresentação? Está mostrando, sim. Está Ah, mostrando que a fonte é o livro do Fiani, o belo livro do Fiani, de Economia de Empresa, que todos nós conhecemos e utilizamos, que vemos utilizando aqui durante todo o curso, mas, digamos, entremeado com muita coisa. Mas hoje, fundamentalmente, eu diria que é isso que está aqui no livro do Fiani. As bases as bases teóricas estão claramente isso está na obra de inovação, a nova do Schumpeter. Então tem uma quantidade enorme de livros aí que se pode e de artigos. Eu tenho até uma coletânea sobre inovação que eu tive lendo recentemente, mas no momento não estou com eles em mãos. Também livro, esse livro de recursos, né? Eu acho que tem discussões muito boas, apesar de estar em inglês, né? Paciência, mas tem discussões muito boas. Também parte da aula baseia-se no que está aqui. E a outra matriz teórica, junto com Schumpeter, é Edith Penrose, que escreveu esse livro que é clássico dessa área, que é o crescimento da empresa. E para um velho conhecido nosso, Williamson, que com quem trabalhou já bastante com as ideias de especificidade, aparece também aqui na aula de hoje. Então, fundamentalmente, a aula, digamos, do ponto de vista da literatura que a gente se baseou, está baseado no livro do Fiani, muito bem, que, por sua vez, e o tema, a base teórica, o background teórico dessa aula está no Schumpeter, nas ideias de inovações de Schumpeter, da ideia de Edith Penrose, do livro que vocês já viram, O Crescimento da Firma, e pouco também nas ideias de especificidade de Williamson. Belo material muito interessante, porque complementa aquela aula que a gente teve sobre recursos. A gente usou uma aula inteira, mais de uma hora, para mostrar como os recursos diferenciados podem fazer com que a empresa obtenha renda econômica. Não lucro econômico, e sim renda econômica. E na aula de hoje, nós vamos continuar na mesma pisada. Nós vamos procurar agora outra base para essa renda econômica, para a geração de renda econômica, isso é, para comportamentos diferenciados da empresa. Só que agora, eu diria que é como se nós, os economistas, sempre gostam disso, né, de fazer uma análise estática, depois uma análise dinâmica. É como se no recurso a gente estivesse fazendo uma análise estática, quer dizer, o recurso, a posse do recurso, digamos, recursos ricardianos clássicos, e agora nós vamos tentar mostrar como é que a empresa pode se diferenciar utilizando-se não de recursos diferenciados, e sim de capacitações dinâmicas, das suas capacitações dinâmicas. Então, a gente precisa ir introduzindo esses conceitos todos de capacitação dinâmica, base de recurso, até chegarmos à ideia das rotinas e terminar a aula mostrando a capacitação dinâmica como produto, surpreendentemente, uma capacitação dinâmica, a inovação como produto de rotinas inovativas, que não é claramente um oxímoro. Oxímoro é aquela figura de retórica que você faz esse jogo de contrários das palavras para intensificar um sentido. Por exemplo, o grande poeta conterrâneo de Luiz, Cabo Drummond de Andrade, tem um belo livro chamado Claro Enigma. Claro Enigma é claramente
um oxímoro, né? Um enigma é uma coisa que dizer que o enigma é claro é quase dizer que não é um enigma. Mas inovação, inovação, rotinas inovativas são um elemento importante de inovação. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Então, Já está aí a primeira slide, a primeira tá. apresentação. Então, o que vai fazer da aula de hoje é uma visão desse desempenho superior da empresa, que foi o mesmo da aula de recursos. Mostra, encontrar as bases para o desempenho superior das empresas, né? Só que agora, já disse, fundamentado em Schumpeter, Penrose e um pouco também de Williamson. E é uma análise dinâmica que se contrapondo àquela análise estática que a gente viu na aula anterior, baseada na teoria dos recursos, né? Então, na verdade, a gente chama de capacitação dinâmica, de uma maneira mais genérica possível, a esse processo de adaptação das empresas a um cenário que está em forte mudança. Nada disso estava lá na teoria do recurso. O recurso tem aquela base toda estática. Agora não. Já está vendo a economia inovando, a economia com cenário externo mudando, e a gente vai ver agora como é que as empresas... Eita, deixa eu ver aqui minha carga no vendo como é que as empresas se adaptam a essa situação, né? Essa situação de um cenário onde o exterior está mudando o tempo todo, né? E não um cenário estático, como era o caso da teoria do recurso. Aqui como é que eu vou de bateria, que me deu esse sinal, eu pensei que eu tinha carregado. Pois bem, esse é o nosso tema da nossa aula, né? Deixa eu lutar aqui para ver se eu ponho para carregar, que aqui está. Não. Mas a bateria está acabando, Luiz, um minutinho só falta. Mas estava carregando desde de manhã e estava desde 2 horas e estava ok. Acho que vou mudar o carregador, Luiz. Você está usando o celular? Pois bem, amigo, é isso. Não. Estou usando o meu computador. Ele está dizendo que a bateria dele está acabando, que eu estou muito estranhando bastante por conta de que estava ligado aqui na corrente. Tá, enquanto você está lutando aí, eu vou contar um pouquinho da história do Schumpeter. Eu acho que sempre é bom usar. Eu acho que é uma boa ideia. Tá, gente, olha só, o Joseph Schumpeter é um austríaco, uma pessoa absoluta, um pesquisador, um pensador absolutamente extraordinário, alguém que conseguiu destaque em tudo que fez na vida. Então, ao longo da sua vida, ele passou pelos cargos de presidente do Banco Central da Áustria, se não me engano, até ministro das Finanças da Áustria. Depois ele se mudou para os Estados Unidos, se vinculou a uma daquelas maiores universidades americanas, se não me engano, Harvard, mas iniciou uma carreira muito brilhante, muito admirável, e as primeiras contribuições do Schumpeter foram na área de ciclos de negócios, né? A primeira vez que ele despontou, mais ou menos na época de Keynes também, eles estavam preocupados com a ideia da gestão do sistema econômico e das empresas em geral, mediante a realidade, que se mostrava muito impactante da época, de que a economia vive, de fato, em ciclos, né? A gente tem períodos, digamos assim, de maior prosperidade, de maior velocidade dos negócios, e esses tendem a provocar a sua própria, a trazer consigo a raiz da sua reversão, e momentos de recessão, momentos em que a economia desacelera e o desemprego sobe. O Schumpeter, no entanto, ficou muito famoso ao mergulhar sobre o tema da inovação e ao entender de uma maneira mais profunda do que se fazia até então os efeitos sistêmicos da inovação. Então ele começa a perceber que a inovação podia ser, ao mesmo tempo, a grande força do capitalismo e, por outro lado, ela ser capaz de gerar
dores, problemas, Tensões? questões duríssimas no curto prazo, ainda que fosse a mola propulsora, o motor do avanço, da eficiência, da ampliação do acesso a bens materiais nas populações. Então, era alguém que via o capitalismo claramente superior a qualquer outro sistema que se propunha, entendia que o seu benefício é de longo prazo, mas apontava com muita clareza como que no curto prazo esse sistema reuniria uma gama muito grande de inimigos, e chegou até a ficar pessimista, achava que o capitalismo certamente ia ser superado, combatido, uma vez que... Porque achava que à medida que as empresas iam ficando muito grandes, a inovação ia ficando muito difícil dentro da empresa, né? E aí essas seriam das razões de, digamos assim, de decadência do capitalismo. Pois bem, Luiz, brigadíssimo aí pela entrada. Já troquei troquei a fonte e aí está tudo ok. Acho que a fonte estava com problema. Veja, ainda bem que eu tinha duas. Quem estava dizendo é que nós vamos olhar agora, foi ótimo essa introdução, essa entrada de Luiz, então bem-vindo que essa fonte não tenha funcionado tão bem, porque Luiz colocou essa, essa abertura aí do Schumpeter, então é isso mesmo que ele vai ver, como é que não mais os recursos de uma maneira estática, e sim como a inovação, como a empresa se adaptando às mudanças no meio ambiente, isso sim é uma fonte também de geração de renda. E a gente sabe que isso acontece, né? As empresas vão inovando e vão obtendo renda econômica. Então, pronto, acho que é uma bela aula, se nós formos suficientemente capazes de torná-la bela, mas o tema é um ótimo tema, tanto para os administradores quanto para os economistas, que podem procurar fontes bem mais formais para tratar o assunto. Beleza, Luiz? Tá, quer falar um pouquinho desse slide que nós estamos aí, sobre a primeira conceituação das... Isso aqui é absolutamente fundamental. Então, nós vamos estudar as capacitações dinâmicas. Então, primeiro, o que é que são as capacitações dinâmicas? Ninguém, a não ser os professores ou alguém que, porventura, teve que tocar esse tema de inovação, pode ter tido acesso. Mas, então, para todos, a gente tem que apresentar com clareza o que é a ideia de capacitações dinâmicas. Então, vamos começar com essa ideia assim. Eu já tinha dado a ideia dela se adaptar às mudanças no setor externo. Mas vamos ler o que está aí. Capacidade da empresa construir, integrar e reconfigurar competências em resposta às demandas de um ambiente em rápida mudança. Beleza. Construir a gente sabe, integrar, reconfigurar. Competências é que a gente precisa esclarecer mais claramente o que é para ter uma ideia de capacitação dinâmica. E vamos começar assim, com competência como esse conjunto de rotinas e processos para que as empresas precisam para a sua atividade produtiva. Então, a competência, digamos assim, é a capacidade da empresa produzir, a sua capacidade de fazer efetivamente o que ela se propõe. Pois bem, e a capacidade, a gente vai chamar de capacitação dinâmica, como essa capacidade que a empresa tem de construir, integrar e reconfigurar competências. Quer dizer, a empresa precisa construir essas suas competências e é preciso integrá-las. Isso é uma característica das empresas. As empresas são, acima de tudo, um ente de integração. Se lembra que uma empresa é um locus de contrato. Quando você olha a empresa do ponto de vista de gestão, a empresa é uma integradora, e aqui a gente está vendo também uma empresa como uma integradora de rotinas e processos. O Luiz conhece muito bem disso, de rotinas e processos, eu diria que um especialista nessa parte de rotinas e processos. Então, a gente chama de capacidade de capacitação dinâmica, essa capacidade que a empresa tem de construir competências, de integrar competências e de reconfigurar competências à medida que o ambiente onde ela trabalha está o tempo todo se
reconstruindo também, se refazendo. Então, veja, é uma visão bem diferente da anterior. A gente tinha recursos que garantiam à empresa, né, uma renda extra. Era aquele recurso, uma terra melhor, uma mão de obra melhor, melhor e tal. Bela visão. Vamos chamar que era uma visão ricardiana. Agora a gente está vendo essa visão schumpeteriana, onde quem garante à empresa a sua renda extra é a sua capacidade e a sua capacitação dinâmica, que é essa capacidade da empresa que tem de estar gerando competência, integrando competência, reconfigurando competências, para quê? Para se adaptar ao ambiente, um ambiente externo de mudanças. Então, é isso aí que a gente chama de capacitação dinâmica, e lembrando que competência é isso mesmo, é a capacidade que a empresa tem de utilizar sistemas e rotinas e tal para realizar o seu objetivo de produção. Quando eu digo produção, bem serviço, para mim é uma coisa top. Produzir bem os serviços, para mim é a mesma coisa. Então, vamos começar a amadurecer nossas ideias. Competências estão relacionadas à capacidade da empresa de mover processos internos, né? Que permitem que ela compõe aí, a palavra eficientemente está em homenagem a Luiz, a realizar eficientemente a sua produção. Isso é uma competência da empresa. A empresa é competente quando ela é capaz de, né, juntar esses processos todos e permitir que ela, por fim, chegue aos seus produtos, que podem ser bens, serviços e tudo mais. Beleza. Então, você está vendo que quando eu estou falando das competências, eu não estou falando muito do exterior, estou falando do interior da empresa, do interior da empresa, essa capacidade que a empresa tem de fazer isso, de integrar seus processos, né? De construir seus processos, sua rotina, integrá-los, né? De modo a fazer bem feito, no sentido eficientemente, o que ele tem que fazer. Isso é a competência da empresa. Pouco próximo da ideia de competência que nós temos também, que a gente usa na linguagem comum. Pouco próximo, não é completamente. Mas capacitações dinâmicas, aí não. A gente está falando de uma coisa nova, uma terminologia nova. A gente está falando é da capacidade da empresa de lidar eficazmente com o ambiente externo. Então, esse eficiente ali de baixo, eu também escrevi lá para ficar contrastando com o eficaz aqui de baixo. Quer dizer, porque a ideia de eficiência, essa ideia de eficaz, eficiente, que é tão cara aos administradores, quer dizer, a competência tem muito a ver com a eficiência da empresa, enquanto que a capacitação dinâmica tem muito a ver com a eficácia da empresa. A capacidade da empresa realmente ser eficaz, dela produzir o que ela quer produzir, realizando os seus objetivos, porque não é só ser eficiente e produzir o que tem que produzir, beleza, mas tem que ser eficaz. Então, as competências você pode imaginar assim, numa primeira entrada. Competência é a capacidade de produzir eficientemente, ou, lendo o que tem aí, capacidade da empresa, diz respeito à capacidade da empresa de processos internos que permitem realizar eficientemente sua produção. Ok. E a capacidade dinâmica diz respeito à capacidade da empresa de lidar com o ambiente externo. Então, tá uma primeira divisão aí. A ideia de competência está ligada ao ambiente interno da empresa, a ideia de capacitação externa está ligada ao ambiente externo da empresa. Acho que podemos seguir, não é, Luiz? Pronto. Mas, para ir firmando a nossa ideia de capacitação dinâmica, uma outra ideia de capacitação, não é nem outra visão, uma outra definição, quase. A capacidade da empresa de criar ou modificar sua base de recursos, de modo, olha sempre a ideia de exterior, de modo a adaptar-se às mudanças no ambiente externo. Aí você falou, está melhorando, já está vendo que essa coisa está sempre ligada ao externo, mas aí começa a aparecer coisa nova também, sim, mas que diabo é base de recursos? Então, está aí dito que é a base de recursos da empresa, para que fique muito simplesmente claro. A base de recursos da empresa
São seus ativos tangíveis, os seus ativos intangíveis, recursos humanos e competências. Isso é, todos os recursos da empresa e mais as suas competências. Isso é, recursos tangíveis, as máquinas, equipamentos, seus veículos, tudo, isso tudo são os chamados tangíveis. Mas existem muitos recursos intangíveis de empresa, né? Por exemplo, sua marca. A marca é um recurso intangível hoje, as suas relações. Imagina uma empresa hoje sem as redes, sem as redes a web dela, que diabo de empresa é essa? Então, a de recursos, quer dizer, recursos tangíveis, intangíveis, recursos humanos, que todos nós sabemos, e as suas competências, que a gente acabou de falar, que é a capacidade da empresa de utilizar ou coordenar, trabalhar juntamente todos os seus sistemas e rotinas para produzir eficientemente o que ela se propõe a produzir, sejam bens, serviços. Fala, Luiz. Deixa eu fazer um comentário bem rapidinho. Pois não? Eu tive uma experiência que é um pouco assim, claro, meio simplista, mas eu acho que revela um pouco essa ideia. Eu tive a curiosa experiência de ter conhecido primeiro os Estados Unidos antes de conhecer São Paulo. Uhum. Passava por São Paulo para tomar voos, né? Passava pelos aeroportos de São Paulo. Uhum. Mas depois de mais adulto, mais formado, já com outra visão de mundo, eu fui conhecer. E me impressionou quando uma vez eu estava numa lanchonete do aeroporto de São Paulo e eu vi no cardápio um sanduíche que me interessava, né? A pessoa que fazia a limpeza das mesas, era a mesma pessoa que atendia atrás do balcão, que olhava como estava a loja, que ia para o caixa, era uma pessoa só. Então, naqueles horários de baixo movimento do negócio, ele era ali um cara faz tudo, embora tivesse alguém lá dentro de cozinheiro. E aí eu falei assim, esse sanduíche aqui me interessou, como é que ele é? Ele é quente, ele é frio, ele é na chapa e tal? E antes que eu acabasse a pergunta, o garçom, atendente, caixa, né, uma pessoa que fazia tudo, virou para mim e falou assim, como você gosta? Eu não entendi, eu falei assim, como assim, como eu gosto? Não, eu posso fazer ele na chapa, aí a gente pode trocar o queijo, colocar um queijo mais duro e tal. Eu falei, boa ideia, é isso que eu quero, tá? Eu quero assim, quero na chapa e quero com esse queijo mais... beleza, e tal. E ele saiu. E observe o que essa empresa estava fazendo. Ela não tinha... Ela tinha um menu, mas ela estava perfeitamente capaz de se adaptar ao gosto do cliente, tanto ao ponto dela oferecer. Né? O cliente ainda na dúvida se ia comprar, e ele fala assim, não, eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer daquele jeito. É claro que isso é apenas um exemplo assim, meio corriqueiro, mas vamos pensar numa empresa que está preparada para se adaptar, para moldar, e está o tempo todo olhando o ambiente externo e pensando assim, o que eu preciso me reorganizar aqui dentro? Porque eu preciso estar de olho o que o meu cliente quer, como que ele pede, como que ele gosta, que maneira que eu vou encantá-lo, né? Tem uma teoria... E acima de tudo, meu cliente também está mudando o tempo todo. Uma hora ele gosta de uma coisa, depois gosta de outra, e aí vai, né? Pois é, não, na teoria da administração, Kelly, eles usam até essa palavra, existe encantar, Encantar. encantamento. Né? A empresa fica buscando dar o tchan, dar aquela maneira de fazer. E, obviamente, um cliente que está mudando, está desejando novas coisas, tendo novas experiências. Então, eu acho que nesse aspecto que a gente consegue entender por que a capacitação tem muito a ver com esse foco no mercado, e ela volta para dentro e fala, temos que organizar, eu tenho gente boa aqui para fazer qualquer coisa que o mercado pedir, né? Beleza, Luiz. Pronto, então a base de recursos é isso, é a soma de todos os recursos da empresa. Então, a capacitação dinâmica seria o quê? A capacidade da empresa de alterar essa base de recursos dela. Até alterar os recursos dela e as competências dela de modo a se adaptar às mudanças nessa demanda. Podia chegar lá um outro cliente e dizer, não, eu quero um sanduíche de modo completamente diferente do que Luiz pediu, e essa empresa podia ter essa capacidade de fazer isso, né, de se adaptar a essa demanda. Isso é realmente um tipo de capacitação dinâmica, sim. A empresa ela pode, inclusive, pode desenvolver não só a mão de obra, mas inclusive equipamentos que produzem de maneira a se
customizada, que é outra palavra também que a administração gosta. Então, produz instantaneamente ou diretamente o que o cliente está querendo naquele momento. Ou, sem ser no momento, a empresa vai se adaptando paulatinamente às mudanças do mercado. Então, pronto. Quer dizer, a empresa é capaz de modificar essa sua base de recursos, né, de modo a manter-se gerando renda no mercado. Eu vou em frente a eles. Eu queria dar um exemplo bem radical. Um exemplo bem radical assim, para separar mesmo definitivamente competência de capacitação dinâmica, seria você hoje estar preocupadíssimo de desenvolver motores a explosão, a gasolina, extraordinariamente eficientes e tudo. Beleza, você tem que manter, você tem que fazer tudo isso, mas você sabe que você está se arriscando daqui a 10 anos. Eu passei hoje no edifício, por exemplo, e estava lá oferecendo já no edifício já carregamento de automóveis elétricos. No edifício já tinha opção, é um projeto para entregar daqui a 2 anos e meio, mas já tem a opção de, no edifício mesmo, você carregar o seu automóvel elétrico. Já existirá esse equipamento. Então, você imagine que uma empresa agora se dane a desenvolver um motor a gasolina, o melhor motor do mundo. Ok, ela pode desenvolver toda essa competência. Então, ela vai ter que estabelecer processos, rotinas, fazer todo aquele trabalho de coordenação de tudo para produzir um motor a explosão, o melhor motor a explosão do mundo. Ok, mas eu acho que ela vai vender muito menos ações do que a Tesla. Por quê? Porque a Tesla está preocupada com a capacitação dinâmica dela. Ela está querendo agora se adaptar a essa grande mudança e induzir, ainda mais induzir e se adaptar a essa grande mudança que é o carro elétrico. E certamente você ter essa capacitação, essa, essa competência de produzir motores a explosão extraordinariamente bons, você vai ter um público extremamente restrito. Hoje, imagine alguém que não sei nem se o Luiz sim conheceu, mas muitos dos alunos nem têm ideia do que seja um carburador mecânico de um carro. Um giclê, um carburador, giclê de baixa, quer dizer, todos aqueles mecanismos de carburador. Você tem oficinas e oficinas e de tudo, maiores, menores, especializadas em carburadores. Simplesmente isso tudo acabou. Você chega numa oficina e o cara, meu carro estava com algum problema de queimar e tal, o cara foi lá, põe lá os eletrodos dele lá, detecta e diz, ó, problema ali naquele lugar, não tem mais nada a ver, o cara não vai lá abrir o carburador. Regulagem de carburador era uma grande especialidade mecânica. E hoje em dia, tudo isso é feito, o cara regula o carro, o cara consertou o meu carro do mesmo jeito que consertaria uma televisão. Um monte de aparelhos eletrônicos aqui, e eu falei, rapaz, seu trabalho é o quê? Ele falou, sou detetive. O mecânico falou, sou detetive. Mecânico jovem, 30 anos, extremamente competente em eletrônica, disse, eu sou detetive. Meu trabalho é passar, e no minha parte, um bom detetive, porque ele conseguiu realmente localizar que eu tinha um problema, o carro tinha um problema que estava com um detector, eu posso lembrar exatamente, mas o fato é que ele não tinha queimado, uma era no câmbio, o câmbio não funcionava direito. Ele falou, mas o problema não tem nada a ver com o câmbio, o problema é que ele mexesse no câmbio. Eu levei para um cara especialista em câmbio, o cara falou, vai para fulano, isso aqui não tem nada a ver. Era a conexão do carro com o câmbio. Era a informação que não estava chegando direito para o sensor, para o leitor. Então, era um sensor que tinha lá no motor que tinha que dar a informação para que o câmbio funcionasse. Não tinha nada a ver com o câmbio, o cara realmente foi dentro. Então, isso é uma competência nova. Você ser hoje competente em carburadores,
você está frito. Então, essa empresa que desenvolva um motor da combustão perfeito, com uma extrema competência, ela é zero em capacitação dinâmica, porque ela não está de nenhuma forma modificando a base de recursos dela para se adaptar a isso. Quem está fazendo isso? A Chevrolet. A Chevrolet está fabricando os motores dela a combustão e melhorando e tudo, mas de olho, sabendo que na Alemanha, daqui a 20 anos, ela inclusive está proibida de vender motor a combustão. Então, é aí uma diferença absolutamente marcante entre competência e capacitação dinâmica. Competente era alguém que fizesse esse motor melhor do que qualquer um. Ok, beleza. E capacitação dinâmica é aquele que vai adaptar, como a GM está fazendo, adaptar a sua produção para esse novo mercado que se desenha aí dos carros elétricos. Agora, está aí em tela um ponto muito importante, que eu já tinha falado de alguma forma na aula passada, mas que a gente tem que voltar a ele, que é esse resultado inesperado. É que competências e bases de recursos, né, eles aparecem como evolução de um processo inovativo, mas muitas vezes ele também pode se tornar um obstáculo à continuidade desse processo. Isso é comum? Como? Ora, se você desenvolve uma base de recursos especializadíssima, extremamente competente, para fazer uma coisa de maneira competente, chega um chato. Esse chato pode ser simplesmente do mercado, dizendo, não é nada disso, eu quero agora outra coisa, e você pode dizer, mas isso é muito inferior, isso é muito mais vagabundo. Eu gosto muito de relógios e relojoeiros. Ontem eu estive com um relojoeiro, perguntei quantos tem aqui em Recife. Ele fez as contas, falou, somos 6. 6. Ele sabe mexer com mecanismos extremamente complicados de relógio e tal, me explica e tal. Foi ele que me disse que são 5 anos para formar um relojoeiro e 10 anos para o cara ficar realmente craque. Ok, mas você pode... o que é que acontece? Você pode ficar tão bom numa coisa que você reage à mudança. Ora, o mercado hoje são de relógios que não há nenhum rei, nenhum príncipe, nunca ninguém, nenhum rei, nenhum nobre teve um relógio tão preciso quanto um carregador do mercado da Madalena tem hoje. Nada a ver, ele tem um relógio de quartzo, ele tem um relógio de quartzo, ele compra um relógio de quartzo por R$20, eu compro um relógio de quartzo por R$20, que eu sempre ando, eu corro com ele, que eu chamo o relógio do ladrão, se o ladrão vier, eu dou com todo o custo, custa 30, 40, 50 reais, mas ao mesmo tempo, se eu preciso ir para nadar, qualquer coisa, eu nado nesse mesmo relógio, com precisão, com alarme, com tudo, uma coisa fascinante, isso custa 50 reais. Enquanto que um relógio automático desse mecanismo, você não pode comprar um por menos de alguns milhares de reais. Tanto é assim que é uma tecnologia que foi completamente engolida pela outra, a menos para os nichos, os nichos do relógio de luxo. Pois bem, então é isso, quer dizer, muitas vezes uma empresa, as empresas muito competentes, elas criam barreiras à capacitação dinâmica, na medida que elas dizem, não, o mercado está errado, quem está certo sou eu que fabrico o melhor produto do mundo e o mercado está querendo andar para o outro lado e tal. Não, está errado, sim. Mas como a gente sabe que o consumidor é soberano, o destino dessas empresas que tem grandes competências, lindas competências, maravilhosas competências, é perder a batalha para as empresas que têm capacitação dinâmica, que vão desenvolver suas bases de recursos, criar, coordenar, reformular sua base de recursos de modo a se adaptar a esse mercado de inovação. Eu acho que já começa a ficar claro, ou não, Luiz, a ideia de capacitação dinâmica, a ideia de competência, base de recursos, que é um dos objetivos fundamentais da nossa aula. Podemos ir em frente. Sim, podemos seguir adiante, né? Vamos. Pronto. A gente aqui está falando, essa nossa análise tem muito a ver com o livro da Penrose, o Edith Penrose,
que é um livro muito importante, esse livro aqui que eu estou falando, o livro do crescimento da firma, e ela associa muito ao crescimento da firma ao desenvolvimento interno. Ela defende essa tese que grande parte dessa competência, grande parte não, que essa competência a empresa desenvolve internamente. Então, Penrose foi uma teórica muito importante no sentido de elaborar uma teoria da firma que é, digamos, centrada no desenvolvimento interno dessas suas capacitações. E ela diz que esses ativos têm uma parte de conhecimento tácito muito forte e de co-especialização. Aí, veja, ela conclui, você tem que concluir uma coisa importante aqui na nossa aula. A base de recurso não pode ser obtida facilmente no mercado, não tem um mercado e você chegar a dizer, eu quero comprar a base produtiva para produzir uma coisa. Não, você tem as máquinas, os equipamentos, tudo, mas uma empresa, segundo Penrose, eu acho que é uma boa visão, ela tem seus recursos tangíveis, seus recursos intangíveis, seu capital humano, suas competências, sim, mas isso tudo está permeado por uma boa dose de conhecimento tácito e de co-especialização. Conhecimento tácito a gente já sabe, aquele tipo de conhecimento que não pode ser catalogado. Então, você, para aprender determinados processos, estabelecer determinadas rotinas, muitas vezes você tem que ir na fonte, tem que ir dentro da empresa que faz isso, porque não há outro lugar para aprender. E mesmo assim, fica dificílimo de aprender, porque tem uma quantidade enorme de conhecimento tácito. E isso cria outro problema do ponto de vista econômico. Como estabelecer preços para esses ativos? Quanto vale esse ativo? Um negócio permeado de conhecimento tácito. Quanto vale? Luiz, gosta de futebol como eu gosto, a gente está acostumado a ver isso. Ver um ataque espetacular, um grande ataque, tudo, e um time se entusiasma e diz, vou comprar aquele cara lá. E ele rende metade no outro ataque, porque, na verdade, ali tem um monte de conhecimento ali, um monte de coisa que acontecia, que dependia da presença do outro. E é isso que a gente chama de co-especialização. Se lembra que Robinho mesmo jogou muito tempo no Santos, se lembra do outro um branco e um preto, e jogavam, ninguém sabia quem jogava melhor dos dois. Está lembrado do Santos, desse Santos? Era Diego e Robinho. Diego e Robinho. Pois é, e nunca mais repetiram aquele padrão extraordinário. Claro, dois grandes jogadores, mas nunca o mesmo padrão. Por quê? Porque ali tem um conhecimento, tem uma grande dose de co-especialização. O Robinho jogava daquele jeito porque Diego jogava daquele jeito. Diego jogava daquele jeito porque o Robinho jogava daquele jeito. Claro, como tinha talento individual, desenvolveram carreiras individual, mas é muito comum também que os times de futebol gostem de comprar duplas, né? Duplas, e de modo a manter uma certa co-especialização. Não é incomum você dizer um time da Itália está interessado no ataque do Uruguai, no ataque, quer dizer, mais do que um jogador, porque sabe que não é somente o recurso individualizado, é o recurso e mais a co-especialização. O fato de, podia dizer assim, usar a palavra que a gente está acostumado a usar, de sinergia. Né? A co-especialização é a ideia de sinergia, que os dois juntos é mais do que a soma do valor de cada um individual. 2 mais 2 é 5, quando há sinergia. Ou quando há especialização, é a mesma ideia. Pronto. Então, veja que conclusões, para os economistas, veja conclusões importantíssimas que tem aí. Quer dizer, não tem um mercado para base de recursos. Você não pode
Chegar, eu quero comprar recursos tal, o recurso humano, a competência. Não é assim. Não é assim. Porque grande parte daqueles recursos são recursos, conhecimento tácito e constituído também com a especialização. Então, isso é uma parte onde Penrose deu uma contribuição muito extraordinária. Veja que aí não está exatamente dentro das ideias de Schumpeter. Não é que eu digo, não é a especialidade de Schumpeter, mas é a especialidade de Edith Penrose. E porque é que como é que as empresas crescem na sua teoria do crescimento da firma. Podemos ir, Luiz? Sim. Pronto. Então, o que são os ativos específicos? A gente só repetindo para consolidar a nossa ideia. Ativos específicos, ativos que desvalorizam significativamente quando utilizados de forma diferente do previsto originalmente. Então, isso é um ativo específico. É claro, você desenha um equipamento para fazer dentro de uma coisa, dentro de uma certa linha de produção, e às vezes aquilo tem um resultado estrondoso, e você retira ele dali, põe em outra área, ele cai muito de eficácia, por quê? Porque ele era um ativo que tinha essa parte de especificidade muito forte. Isso é muito comum, muito comum. Tanto é que, às vezes, para desespero de um vendedor desse tipo de recurso, o cara falou, pô, esse recurso aqui é extraordinário, para mim não vale nada, para mim não vale nada, porque eu quero isso para fazer outra coisa. Mas isso aqui é capaz de moer aço de tal. Cara, rapaz, eu estou querendo moer coisa simples, mole, para que diabo eu preciso de uma coisa tão cara? Então, aquilo era específico, tinha um grau de especificidade muito grande, vai ser utilizado de outra linha e aquilo perde muito do seu valor. E, às vezes, tem até os ativos que só servem para alguma coisa. E aí, o valor dele fora daquela situação é praticamente nulo. É praticamente nulo. Então, tem que ter. É muito complicado, né? Você imaginar que a capacitação dinâmica está muito baseada nisso, né? Ativos específicos, conhecimento. Pois não? Baseado em co-especialização, baseado em ativos específicos e baseado no conhecimento tácito. Então, novamente, para os economistas, não há mercado para isso. Não há mercado, entendeu? Ou há um mercado muito pequeno para isso. Então, realmente, é isso que permite às empresas gerar renda econômica, porque não podem ser imitadas facilmente pelas outras e ela pode obter uma renda que permanece. Ok? E qual a especialização? Dois ativos são ditos co-especializados quando seu uso conjunto cria sinergias. Isso que nós já havíamos antecipado. Passamos? Passamos. Pronto. Capacitações dinâmicas, ativos específicos e co-especialização. Ativo específico, beleza, é bom que essas telas que a gente adiante, que essas telas venham em seguida, porque são ideias, Luiz, para nós, tudo isso parece muito óbvio, mas para quem está escutando isso pela primeira vez, é bom que veja e depois passe a tela per si, e valendo, relendo, repetindo um pouco, porque esse é o processo natural de aprendizado. Então, ativos específicos, ativos que desvalorizam quando utilizados de forma diferente do previsto. Com a especialização, dois ativos são especializados quando seu uso conjunto cria sinergias, né? Tem muita coisa. Isso é muito comum em mão de obra, muito comum em mão de obra. Tem grupos que têm grande especialização. Quer dizer, às vezes, na inovação, é muito importante dentro da empresa, digamos, o grupo de pesquisa e o grupo de marketing, que cria essa co-especialização, porque um fica influenciando o outro, quer dizer, uma parte do desenvolvimento
do desenvolvimento é técnico, mas uma parte é ditada pelos departamentos de marketing. A gente precisa caminhar nessa direção. É aqui que a gente tem demanda, quer dizer, e a parte de projetamento, desenvolvimento, tudo que tem sua própria dinâmica interna, seu próprio interesse, mas é o tempo todo também, digamos, tutelado, é o tempo todo influenciado, se não tutelado, mas o tempo todo influenciado pelo marketing, porque não adianta desenvolver. Aí, o que é que acontece? Você acaba sendo extremamente competente, mas sua capacitação dinâmica fica frágil. Então, os departamentos de marketing são muito orientadores para a capacitação dinâmica, de modo que está sempre indicando o que é que está acontecendo no mercado. Eu tive uma discussão com a arquiteta há 15 dias atrás, e ela me convencendo de algumas coisas e falando coisa do tipo, olha, não se vende mais imóvel naquele tempo, não. A posse, um arquiteta dizendo assim, a posse é um elemento que está sendo cada vez mais substituído pela experiência. As pessoas estão mais interessadas em experiência. Então, ao invés de você fazer isso, você cria um bicicletário. Em vez de fazer isso, você põe aqui uma vending machine. Você cria esse tipo de atrativos todo que as pessoas estão mais buscando experiência do que dizer, finalmente, eu dizia, como meu pai dizia, e mais ainda, agora isso aqui é meu, agora isso aqui é definitivo e tal. Ela dizendo, hoje as pessoas dizem assim, hoje eu experimento isso, hoje eu uso isto. Então, inclusive uma coisa que é inacreditável, estava discutindo uma posição de uma piscina e um arquiteto disse assim, essa piscina tem que ficar aqui, porque o mar não era muito longe, 100 metros, porque isso aqui o cara que vai ficar aqui, ele quer fazer a foto daqui, tirar o mar, fazer aqui, dizer, aqui onde é que eu estou, aqui é o mar, você vai vendo ali o mar, aqui junto, aqui na piscina e tal. Essa piscina não pode ser isso, não pode ficar escondida e tal. Quer dizer, quem podia imaginar isso anos atrás? Então, o marketing influenciando o desenvolvimento da edificação, de modo a se adaptar a essas mudanças no setor externo. Isso é exatamente capacitação dinâmica. Então, competência é a capacidade de fazer a piscina corretamente, fazer o prédio corretamente, dentro da boa técnica, isso é competência, sim, mas capacitação dinâmica é adaptar essa construção ao que o novo mercado, os que os novos agentes do mercado estão demandando em relação a essa área. Então, se você for olhar, eu estou dizendo essa área de construção, porque eu não posso negar a minha origem de engenheiro, né? Então, hoje Luiz, sabe onde eu moro, num apartamento de grandes quartos e pequenas salas. Hoje, quando você entra nos apartamentos padrão, você encontra os apartamentos maiores, digamos, 200 metros para cima, você encontra o quê? Grandes salas e pequenos quartos. Quer dizer, é outra visão do mundo. No prédio onde eu moro não tem praticamente não tem área externa. Não tem área comum, tem pequenos ambientes assim. Não venderia nunca um apartamento desse hoje em dia. Não venderia nunca. Só vende para pessoas de uma certa idade. Por quê? Porque as pessoas, quando vão comprar um apartamento, eu quero um apartamento que tenha preferência piscina, de preferência que tenha lugar para academia, que tenha salão de festa, que tenha isso. Mas isso tudo são coisas novas. Então, capacitação dinâmica é adaptar essas edificações hoje a essas mudanças no ambiente. Competência é a capacidade técnica de fazer de maneira perfeita esses novos prédios. Acho que isso define, apesar de estar com o meu viés, o viés de engenheiro civil, mas define o que é capacitações dinâmicas e competência. Ou não, Luiz? Eu estou só Não, confundindo.
Eu achei a explicação muito boa. E a ideia, inclusive, que essa novidade, né, de como que hoje em dia até as tendências da eletrônica, né, do uso do celular, podem influenciar o desenho, a arquitetura de uma área de lazer, de um prédio em construção. Então, Uhum. isso fica bem claro, como que o cenário lá fora vai mudando, como que o cliente é um novo cliente a cada mês, a cada semestre, e as empresas vão tendo que trazer essas novidades e de alguma forma, operacionalizá-las internamente, né. Então, o que é que seria uma empresa, digamos, terminando o exemplo da construção civil, o que é que seria uma empresa extremamente competente, competência no sentido de fazer o prédio perfeito, tudo, não tem vazamento, não tem recalque, não tem rachadura, isso é competência, tudo isso é competência. Agora, capacitação dinâmica é a capacidade de fazer um prédio adaptado a esse mercado, novo mercado, em mutação. Pronto, eu acho que isso aí, eu não tinha pensado nisso, mas na medida que a gente vai falando, as ideias vão vir na cabeça. De outra aula que eu vou dar, eu vou levar adiante essa ideia na construção civil, que é uma área que eu conheço um pouquinho mais, um pouquinho só, a mais do que Luiz, por exemplo, que é a média, e, e vou explorar esses conceitos dentro da construção civil. Ok, é bom, eu botei isso aqui, capacitações ordinárias, para dizer que as empresas também têm essas capacitações ordinárias ou capacitações operacionais, que está muito ligado à ideia de competência, quer dizer, as capacidades, a capacidade de tocar o dia a dia. Então, eu diria que capacitações ordinárias são as capacitações da empresa voltadas para o dentro. Luiz, que é de sistema, quer dizer, essa capacidade da empresa de estabelecer seus sistemas, seus controles, suas rotinas, tudo isso são capacitações ordinárias, porque isso não está afetando a base de recursos da empresa. Só fala em capacitação dinâmica quando a empresa afeta a sua base de recursos, afeta os seus recursos de modo a se adaptar ao setor externo. Mas eu estou dizendo isso porque algumas vezes você pode falar, ouvir essa palavra, capacitações ordinárias, capacitações de ordem zero, quer dizer, são capacitações que a empresa desenvolve, mas não capacitações dinâmicas, no sentido de se adaptar às mudanças rápidas e velozes no ambiente externo. Tá. Esse é o último ponto da nossa aula, dessa aula gravada, que é o papel das rotinas, né? Se lembre que no primeiro quadro eu falei das rotinas, e falei das rotinas inovativas, e falei que isso não era um oxímoro. Oxímoro é essa figura de retórica que une palavras de significados opostos para dar uma ideia. Isso é uma ideia enfática do que quer dizer. Você pode dizer, você pode dizer assim, isso é claramente uma obscuridade. Então, claramente os candidatos isso é completamente confuso, não? Então, Isso é obviamente confuso. obviamente confuso, é claramente confuso. Então, o cara usa a palavra claramente no sentido obviamente confuso, como ele está dizendo. Então, a gente vai estudar, por último, o último tópico, isso aqui é a parte das rotinas nas empresas. E nós vamos insistir de que rotinas agora não vai ter mais o significado usual da palavra rotina para nós. Porque rotina se alguém pergunta qual é a sua rotina, a primeira coisa que você vai dizer é ou assim, ou eu vou dormir à meia-noite, ou eu me acordo todo dia às 6h30, tomo banho, não, faço isso. Então, isso é rotina. E você diz, nas férias eu saio da rotina, no fim de semana a minha rotina é outra, mas a palavra rotina aqui está sendo usada, tem um pouco a ver com isso, mas você vai ver ao final que as rotinas têm um papel fundamental nas empresas, inclusive para a inovação. Porque a gente teve uma ideia muito desenvolvida no início,
que as inovações dependiam fundamentalmente dos gênios, de pessoas. É verdade, mas isso é num nível muito genérico. Entre um gênio e um produto, entre um gênio e um produto, tem todo um desenvolvimento de projeto, projetamento, você tem que ter projetamento. Primeira parte de definição de marketing, de projetamento, aí você vai agora parte de fabricação, parte de vendas, ok. Então, gênio, geralmente pode ser um grande gênio individual, e mesmo assim, mesmo nessas ideias, cada vez mais, veja que os Nobéis e tal estão indo para grupos, para duplas, né? Mesmo isso, hoje é feito em comum. É muito comum que seja feito em grupos. Mas dentro da empresa, necessariamente, a empresa não é lugar de gênios absoluto, não. As empresas são lugares onde os gênios têm que trabalhar de forma sistemática, porque ele precisa transformar aquelas ideias, não em artigos, mas aquilo tem que ser transformado em produtos. Pode ser até que a empresa sustente vários gênios, mas aquelas ideias vão ter que passar por um sistema. Luiz é capaz de trabalhar e sistematizar como é que essas ideias vão ser transformadas em produtos. Então, isso é que eu estou chamando de rotina. Tá? Então, não é nada demais eu chamar de rotinas inovativas. Então, existem rotinas para as empresas conseguir continuarem sendo empresas inovadoras, porque uma empresa não vai ficar esperando que um belo dia um gênio diga, teve uma ideia, peraí, não é assim, né? Não é assim. Essas ideias, sim, precisam existir, gênios precisam existir, graças a Deus, aparecem esses camaradas que puxam o mundo, sim. Agora, entre isso e transformar em produtos, né, as empresas são especialistas nisso. Pois não? Tem um comentário que eu acho que é muito oportuno nesse momento, porque o que acontece aqui? Enquanto as pessoas estão sendo expostas aí uma série de conceitos e tal, elas precisam, eu acho que ganharia elas distinguirem o que era lá o pensamento original do Schumpeter e o que nós estamos fazendo aqui. Então, o que nós temos aqui, a gente fala schumpeteriano, a gente está falando de teorias e construções que muitas vezes são inspirados lá na obra original do Schumpeter, carregam alguns conceitos básicos, similares ou às vezes até idênticos, mas estendem para uma realidade organizacional do século XXI, né? Então, existe essa ideia de falar schumpeteriano, mas fala, mas quando morreu Schumpeter? Foi lá para 1970. Então, às vezes pode criar essa confusão. Mas eu acho que nesse ponto da sua explicação me ocorreu a ideia da disputa atual entre a liderança tecnológica do planeta, entre Estados Unidos e China. E isso tem, de alguma forma, uma reverberação daquilo que estava lá no pensamento original do Schumpeter. Então, deixa eu resgatar mais uma vez o que nós lemos lá atrás, há 50 anos atrás do Schumpeter. Ele ficara pessimista com o capitalismo. Uma das razões é porque ele via como a mola, o grande motor do capitalismo, a inovação, e ele associava, fazia uma leitura sociológica da inovação, dizendo assim: a inovação é o fruto do inovador. E esse empresário inovador não é um cara que quer aumentar o market share, a participação da empresa de 20% para 70%. Ele quer criar um outro produto que destrói o mercado e que ele vai ser dono de todas as vendas. Ele não quer aumentar as vendas dele, lá nas palavras do Schumpeter, em 50%, 70%. Ele quer aumentar as rendas dele em 30.000%. Ele é um cara completamente disruptivo, uma pessoa completamente visionária e tal. Então ele tinha. E ele temia muito a emergência da inovação socialista. O que era uma inovação socialista? É uma inovação rotinizada, trazida para uma escala gigante. Então você colocava dentro de uma mesma empresa 1.000 engenheiros, todos eles com doutorado,
enchia de recursos e falava: eu quero coisa nova, eu quero um material novo, eu quero uma. Então, ele via na possibilidade de uma rotinização da inovação, que vamos lembrar que nós estamos falando aqui um período antes de cair o Muro de Berlim. Bem antes. É que a gente está falando aqui de um momento em que o Luiz Maia estava começando a querer ser economista, porque ele olhava lá e via assim, por que eu tenho um país como os Estados Unidos, que é completamente de um outro país chamado União Soviética, e essas duas grandes potências são os dois grandes paradigmas da humanidade. Então a gente olhava para o mundo socialista e o via como um competidor qualificado do capitalismo. Não é como hoje que a gente tem essa noção de que todo mundo, para competir, tem que ser um pouco capitalista, que a China tem elementos capitalistas, senão não teria chegado onde chegou e tudo mais. Tá, então, o pessimismo do Schumpeter ia muito nessa ideia que você está explorando agora, de que existe rotinização da inovação. Processos que são sistemáticos, que são repetitivos, mas que são sempre disruptivos, voltados para mudar, voltados para reinventar, voltados para quebrar os paradigmas anteriores. Então, eu vou até procurar lá para um vídeo complementar da nossa aula algo assim: a disputa tecnológica dos Estados Unidos da China, que está Acho que é uma boa acontecendo. ideia. Acho uma boa ideia porque, inclusive, a gente vai ter um outro vídeo, o último desse tema, que é sobre o empresário, o papel do empresário, essa visão schumpeteriana da inovação como decorrência da ação do empresário. Então, acho que caberá espetacularmente nessa aula, que eu imagino que vai ser uma aula bem mais curta do que essa, uns 40 minutos, a gente trata desse tema. Então, esse papel das rotinas, a gente não pode ter qualquer dúvida que hoje as grandes organizações têm que sistematizar e formar e criar essas rotinas inovativas. Mas as rotinas não são rotinas inovativas, não. Tem rotinas operacionais, que são essas que são as que tocam a empresa no dia a dia. Qualquer pessoa que trabalha na empresa sabe que uma empresa tem todas as suas rotinas e com um detalhe muito importante, as rotinas também têm um elemento muito claro de conhecimento tácito. Então, todo mundo sabe o que fazer, como fazer e tudo, mas muito daquilo que ele sabe que tem que fazer e tudo não tá muito bem explícito. Uma firma pode ter assim, saber que o objetivo dela é manter estoques nesse nível e tudo, e as pessoas têm ideia, claro, que aquele estoque está caminhando, aquele negócio não está indo, como é que você sabe? E o cara não sabe como é que ele sabe. Uma brincadeira do pessoal da área cognitiva diz é que se você quiser destruir seu adversário, um jogador de tênis, você chega para ele e pergunta, pô, como é que você consegue dar esse saco? Como é que você faz para fazer isso? O cara não sabe explicar. Aquele negócio tem muito de... E aí, quando ele se preocupa, ele começa a usar outra parte do cérebro e ele fica muito mais descoordenado do que quando ele está fazendo aquilo automaticamente. Então, as rotinas também estão assim. A rotina funciona, tem muita parte, claro, a rotina é um processo, mas a rotina tem essa coisa também que tem conhecimento tácito aí. E outra coisa, que é uma visão que eu gosto muito, a rotina são uma espécie de memória coletiva de uma organização. Porque a organização, a gente pensa que a organização é o prédio, uma empresa, você pode imaginar também a empresa como a sua operação. E a rotina é a própria empresa. Então, as rotinas, elas estabelecem, não é como se elas fossem um HD onde está lá o conhecimento da empresa. Naquelas rotinas está explicitado, é como se tivesse revelado o conhecimento da empresa. Então, as rotinas, elas são muito importantes também por isso, como elementos de preservação e de divulgação e de difusão, de passar adiante o conhecimento da empresa. Quando alguém chega numa empresa, que chega num grupo, ninguém dá a ele 2.000 páginas, 10.000 páginas para ler, não. Não é assim, não.
o cara põe ele no grupo, claro, ele vai ler um bocado de coisa, o pessoal de recursos humanos vai dizer ele um bocado de coisa da empresa, mas é exatamente na rotina, grande parte das vezes não explicitado totalmente, simplesmente o cara vem e dá um toque, ó, não é assim não, ó, é assim, assado, e o cara vai introjetando aquelas rotinas e vai entendendo aqueles processos. Então, as rotinas são realmente uma coisa muito importante nas empresas. E volto a dizer, rotinas inovativas não se fala, não estamos falando de nenhuma figura de retórica. As rotinas inovativas são realmente rotinas fundamentais, rotinas que criam, rotina que quebram, rotina que destrói a forma anterior, tudo. Mas para você transformar a inovação, você precisa botar ela nessa forma, dessas rotinas, para que isso possa se implantar dentro da empresa e que a empresa possa produzir com base naquelas novas rotinas. Tá, nós vamos interromper por aqui, ou já estamos mais ou menos Não, uma hora, acho ou que vamos seguir? vamos ver o que vem ainda em frente. Ah, tá. Pronto, então talvez aqui seria melhor. Rotinas são regras de tomada de decisão que estabelecem comportamentos padronizados, regulares e previsíveis, e em alguma medida memorizáveis. Geralmente as rotinas não estão escritas, ou estão também escritas, mas que não é usual você estar o tempo todo lendo. Porque, de alguma forma, são memorizáveis. Depois, são processos coletivos. Processos coletivos, a rotina não é uma coisa de indivíduo. A rotina são processos coletivos, né? Então, você pode dizer que a memória coletiva, a memória operacional coletiva da empresa é a sua rotina, ou são as suas rotinas, né? Então, rotinas são elementos fundamentais para a inovação na empresa. Rotinas inovativas não é oxímoro. Eu acho que terminar a aula lembrando isso, que rotinas inovativas não é um oxímoro, eu acho que é uma boa maneira, porque a gente talvez tenha começado a aula dizendo isso, logo no início dizendo isso. Então, não sei nem o que vem no próximo quadro, mas eu acho que parar por aqui estaria bem. Mas o que é que teria mesmo no próximo quadro, Luiz? Eu posso restituí-lo, só um minutinho. Eu tinha parado a apresentação, mas deixa eu voltar aqui. Ah, não, a apresentação já está aí, né? Tá. Capacitações dinâmicas. Então, olha a definição que a gente está agora. Capacitações dinâmicas são as constituídas pelo conjunto de rotinas de ordem elevada. Isso é, pelas rotinas que alteram a base de recursos da empresa. Está vendo agora a ligação que a gente está fazendo entre capacitações dinâmicas e as rotinas? Rotina de ordem elevada, para não confundir com as rotinas de ordem zero, que são aquelas rotinas de como varrer, como é que anda, que hora varre, que vai para ali, que o lixo vai para isso não mexe com a base de recursos da empresa. A capacitação dinâmica são constituídas por esse conjunto de rotinas de ordem elevada. Isso é pelas rotinas inovativas. Rotinas que alteram a base de recursos da empresa. É um belo fechamento da aula, na minha opinião. Tá. O que teria era só esse Agora, último só. Esse último aqui depois então, desse. que é preparando para a próxima aula que vamos gravar, que é as capacitações dinâmicas como resultado da ação inovadora dos executivos das empresas. Eu acho que você poderia começar essa próxima aula com o Schumpeter, né? 10 ou 15 minutos sobre Schumpeter, depois falamos essas ideias novas sobre a inovação como resultado da ação de executivos inovadores. Acho que está bom. Acho que estamos bem para Primeira parte, né? primeira parte de capacitações dinâmicas. Ok. É isso aí, Okay? pessoal. Todos que nos acompanharam, sigam ligados, procurem as fichas de aula no site e qualquer dúvida nos procurem E pelo resolvam WhatsApp. os questionários e mandem os questionários, porque precisa disso. Né? É isso aí. Um Luiz, abraço a todos. um abraço para Tchau, você, para tchau.